Continuando, vamos estudar o nosso segundo princípio que retiramos lá do artigo 1º da nossa Constituição, que é o nosso princípio que é federativo. O princípio federativo, ele relaciona-se à nossa forma de Estado, tá? Olha como é que é lá tirado do artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil. República, forma de governo. Federativa, federação, a nossa forma de Estado. O Estado brasileiro é do tipo que? Federal, tá? É do tipo federal. O Estado federativo, a forma federativa de Estado que nós adotamos a Constituição de 1988, ok? Para ser bem sincera, essa forma não nasceu com a Constituição de 1988, né? Ela começou a ser desenvolvida desde a nossa segunda Constituição, tá? Desde a nossa segunda Constituição, então vamos lembrar a data, 1891, Constituição da República, primeira Constituição da República. Cuidado aqui, muito cuidado. A forma federativa de Estado é cláusula pétrea. A forma federativa de Estado é corrige aqui, ó. É cláusula o quê? Pétrea. A forma federativa de Estado é cláusula pétrea. Não esqueça isso jamais na sua vida, ok? O que isso significa? Que o poder constituinte, tá? Derivado reformador, não pode o quê? Alterar a nossa forma de Estado, ok? Vamos lembrar das cláusulas pétreas? Artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. Forma federativa de Estado, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico e os direitos e garantias individuais. São cláusulas pétreas, ok? O poder constituinte derivado reformador pode fazer uma emenda constitucional alterando a nossa forma de Estado, de federativo, por exemplo, para um Estado unitário, para um Estado composto? Não pode, não. Não pode, ok? Então, princípio federativo, forma de Estado. Continuando. Professora, pode estar se perguntando, né? Eu fiquei sabendo que existe um tal de Estado unitário, né? Eu fiquei sabendo que existe um tal de Estado unitário e eu não estou entendendo muito bem o que é isso, porque nós somos uma federação. Preste bem atenção. Quando eu falo de formas de Estado, nós temos o Estado unitário, e nós temos o Estado o quê? Deixa eu colocar bem organizadinho para você, né? Porque você vai anotar e não vai lembrar. Então, olha aqui. Formas de Estado. Formas de Estado, nós vamos ter Estado unitário, e o Estado composto. Estado unitário e Estado composto. O que isso significa? Quando eu falo de Estado unitário, eu falo de centralização do poder político, tá? Eu falo de centralização de poder político. O Estado unitário, ele vem justamente de um Estado simples. Estado simples. E se eu pudesse fazer um desenho, seria assim, ó. Se eu pudesse, não, eu vou fazer um desenho. Seria, deixa eu ver se eu consigo esse canetão aqui. Era para ser um círculo, tá? Mas você entendeu, eu acho. Então, nesse Estado unitário, né, que vem de um Estado simples, eu tenho aqui um Estado
centralização que política, tá? Eu estou falando de centralização que política. Ok? Ai, professora, você está falando de centralização política, mas por que você colocou essas setinhas aqui do lado? Porque, pensa aqui comigo. Esse poder político centralizado vai emanar para todo o quê? Para todo o Estado, ok? Eu não tenho um Estado, tá? Dividido em entes o quê? Federados. Tá? Eu não tenho esse Estado dividido em entes o quê? Federados. Eu não tenho um Estado federado, ok? Então, eu tenho o quê? Unidade do poder político. Anotem isso, tá? Unidade do poder político. Eu não tenho um Estado dividido entre Estados-membros, municípios, tá? No nosso caso, um Distrito Federal, não, tá? Eu tenho um Estado que no máximo ele vai ser dividido em regiões o quê? Administrativas. Então, por isso que a gente diz que nesse Estado aqui unitário, que vem, né, do Estado simples, a gente fala muito de descentralização o quê? Administrativa. Eles, na maioria dos seus casos, eles são divididos assim, em regiões administrativas. Tá? Por que em regiões administrativas? Para facilitar, tá? Para facilitar que o poder central administre o quê? Esse Estado unitário, ok? Só isso, tá? Nós não falamos aqui em Estados membros, nós falamos em regiões o quê? Administrativas no máximo. Ok? Então, essa é a característica de um Estado que unitário que vem do Estado simples. Agora, ao contrário, nós temos o Estado que composto. E o Estado composto também tem um outro nome. Complexo. No Estado complexo, anota no seu caderno. Tá? Nós temos o que? Organização político-administrativa. Organização político-administrativa. Aqui no unitário, o que eu tenho? O que você acha que eu tenho? Distribuição do poder político, que no território. Olha as setinhas aqui. Tem o poder político central, certo? Que vai mandar nessa parada aqui todinha. E ele vai o quê? Se distribuindo, tá? No meio, para suas regiões o quê? Administrativas, ok? Então, aqui no Estado composto ou complexo, a gente fala de organização político-administrativa. No Estado composto, já é o contrário do Estado unitário, porque aqui, ó, eu vou dar como exemplo o nosso país, o Brasil, eu tenho os entes, o quê? Federados. Eu tenho os estados, o quê? Os estados membros. Tudo bem, gente, isso aqui não é o Brasil inteiro, né? Mas só para você ter em mente. Aqui eu tenho município, eu tenho os estados membros, tá? Os estados membros. Eu tenho, no nosso caso, Brasil, o Distrito Federal. Eu tenho, no nosso caso, Brasil, a União, tá? A União. Então, no Estado composto ou no Estado complexo, a gente tem mais de um poder político. Muito mais de um poder político. A gente só tem um presidente exercendo poder central e, de certa forma, descentralizando, né, administrativamente o seu poder político para melhor organizar esse Estado unitário? Não. Aqui, ó, eu tenho o presidente, eu tenho os estados, eu tenho
município. E aí, lógico, quando eu falo os estados, eu me refiro ao governador, quando eu falo município, eu me refiro a quem? Ao prefeito, ok? Então, aqui, eu não falo de centralização de unidade do poder político. Aqui, ao contrário, eu falo de descentralização, tá? Eu falo de descentralização do poder político. Político, tá? Descentralização do poder político, ok? O estado composto, que é dividido em estados-membros, que também nos seus estados-membros eu falo de municípios, e no caso do Brasil ainda tem o Distrito Federal, toma cuidado, tô falando do caso do Brasil, tá? Esse estado composto ou complexo, ele ainda tem uma subdivisão. O estado composto ou o estado complexo, ele pode ser, vai ficar um pouquinho bagunçado, tá? Mas você organiza direitinho no seu caderno. Ele subdivide-se em estado confederação e federação. Aqui, ó, nós. E federação, ok? Então, esse estado composto ou complexo subdivide-se em estado confederado ou o que? Federação, ok? Confederação ou federação. Nós somos o que? Uma federação, ok? Então, vamos aqui adiantar o nosso conteúdo, vamos entender o que é uma federação e qual a diferença da federação com a confederação. Olha aqui. Primeiro nós vamos estudar as características de um estado federal, tá? As características de um estado federal e aí depois nós vamos efetivamente para as diferenças, né? Para nós sabermos as diferenças, é necessário conhecer sobre aquilo que nós vamos fazer as diferenças, né? Tem como falar diferença entre estado, entre federação e confederação, se você não sabe quais são as características da federação. Então, olha aqui. Pressuposto de existência da federação e pressuposto de manutenção de um estado federal. Presta atenção. Quando eu falo de pressuposto de existência, eu estou falando de repartição constitucional de competências. Quando você abre a partir do artigo 21 da nossa Constituição, vocês vão ver o que é de competência administrativa, tá? E também legislativa dos estados da União. Vamos melhorar aqui, da União, dos estados e o que? Do Distrito Federal e dos municípios, tá bom? Participação das ordens jurídicas, o que? Parciais. Olha os estados membros aqui, ó. Na vontade criadora da ordem jurídica, o que? Nacional. Quando a gente fala da vontade criadora da ordem jurídica nacional, significa que eu não levo em consideração apenas os desejos da União, mas eu também levo em consideração o que os estados membros, tá? Eles desejam, eles querem para si. Por isso que a gente fala o que? De participação das ordens jurídicas, o que? Parciais, tá? Por que a gente fala que os estados membros são ordens jurídicas parciais? Porque eles são o quê? Nessa unidade aqui, que seria a República Federativa do Brasil, o estado membro só é um pedaço, tá? E o Brasil tem muitos estados membros, né? Auto-organização, o quê? Dos estados membros, tá? Auto-organização dos estados membros. Os estados membros podem legislar? Podem, tá? Nós vamos ainda ver a diferença, tá? Entre soberania e autonomia, e vocês vão ver que a auto-organização é uma das características da autonomia, tá?
que nós temos aqui no Brasil. E princípio da indissociabilidade. Indissociabilidade. Não pode separação. É indissociável. Separação. Não se fala em separação. Nós vamos ver isso. E os pressupostos o quê? De manutenção desse Estado Federal. Um Estado Federal, ele precisa de uma Constituição, tá? Um Estado Federal, ele necessita de Constituição. Então, olha aqui, rigidez constitucional. A nossa Constituição, ela é rígida? Ela é rígida. Pode ser alterada? Pode. Pode, tá? Nós já estudamos isso. Ela pode ser alterada. Como? Por meio de emendas constitucionais. Existência de órgão responsável pelo controle de constitucionalidade das leis e pela decisão dos conflitos de competência entre as unidades o quê? Federativas. Essa aqui, ó, esse órgão responsável aqui, Poder Judiciário. Quer dizer, o Poder Judiciário, né, vamos melhorar aqui, para não ficar uma coisa muito solta. O órgão responsável pelo controle de constitucionalidade das nossas leis, o órgão máximo responsável dentro do Poder Judiciário por esse controle de responsabilidade, né? Controle de constitucionalidade das leis é o Supremo, é o STF. Lembra que eu falei para vocês em aulas pretéritas, em aulas passadas? Nós temos um tribunal, tá? Que na hierarquia do Poder Judiciário está no topo, somente para cuidar o quê? Da nossa Constituição, da nossa ordem constitucional, ok? Então, vamos adiante. Principais distinções entre Estado Federal e Estado Confederal. Quando eu falo de Estado Federal, gente, federação. Quando eu falo de Estado Confederal, é o quê? É uma confederação. Presta atenção, quando eu falo de confederação, eu já vou dar um exemplo de confederação para você conseguir visualizar mais fácil. Como exemplo de Estado Federal é o Brasil. O Brasil, hoje, atualmente, os Estados Unidos, tá bom? Agora, já ouviu falar da independência das 13 colônias norte-americanas? Porque os Estados Unidos, da maneira que nós conhecemos hoje, não eram os Estados Unidos a época, tá, da sua independência. Então, o que nós tínhamos? 13 colônias, tá? 13 colônias que viviam sob o domínio, regime de quem? Da Inglaterra, tá? Da Inglaterra. Essas 13 colônias, tá? Eram 13 colônias o quê? De certa forma, independentes entre si, tá? Não vou colocar que elas eram independentes no sentido de ter soberania, não, porque viviam sob domínio de quem? Da Inglaterra, tá? Da mesma forma como nós fomos colonizados por Portugal, as 13 colônias foram colonizadas o quê? Pela Inglaterra, tá? Lógico, grandes diferenças na colonização, nós éramos apenas o quê? Colônia para se retirar, né, matérias-primas e beneficiar economicamente, né? Portugal, nós éramos uma colônia de exploração e as 13 colônias norte-americanas eram colônias de povoamento, vieram para morar, realmente se estabelecer, não apenas para tirar o bom da terra e jogar na mão da Inglaterra, não, tá? Então, essas 13 colônias se juntam, formam uma confederação e quando formam uma confederação, cada uma continua mantendo o quê? A sua soberania entre si, tá? Não vou falar aqui pra vocês de soberania, eram independentes da Inglaterra, não, mas entre si cada uma dessas 13 colônias continuava mantendo, de certa forma, o seu poder, mas elas se uniram, tá? Formaram uma confederação, para qual objetivo? Independência das 13 colônias, se livrar do poderio que norte-americano, olha aí, se livrar do poderio que inglês, ok? Então, nesse período nós tivemos o que? Uma confederação lá nas 13 colônias, tá? Norte-americanas, tranquilo? É diferente, professora, de um Estado Federal? É diferente do Estado Federal, tá? Porque quando acabou lá a guerra, né, a independência dos Estados Unidos em relação
A Inglaterra, eles lutaram, houve guerra, não foi assim pacífico não, tá? Não foi como no Brasil. No Brasil foi pacífico, né? Lá não, lá eles lutaram. Quando a guerra acabou, continuaram como uma confederação? Não, não continuaram. Continuaram como uma confederação, não. Tá? Voltaram a ser o quê? As 13, cada uma o quê? Colônia, as 13 colônias. E aí depois, tá? Eles se uniram para justamente formar o quê? Uma federação, tá? Os Estados Unidos é a sua forma de Estado federativo? É a forma de Estado federativo. Diferente um pouco eu nem vou falar um pouco, né? É até bastante diferente da maneira como o Brasil se considera uma federação, mas lá também é uma federação, ok? Então, olha aqui, Estado Federal. Quando eu falo de uma federação, nosso tempo estourou. Então, nós vamos para o próximo bloco explicar a diferença entre federação e confederação, ok? Até mais!